É o Evangelho, é o Evangelho da consolação, é o Evangelho da exortação, da edificação, da iluminação, do dom perfeito, da clarividência espiritual, do discernimento, das compreensões essenciais à nossa própria compreensão de nós mesmos, de quem nós somos e do que estamos fazendo aqui. Eu quero ler com você o Salmo 36. O Salmo 36. E antes de começar a ler este salmo atribuído a Davi, sobre a malícia humana e a benignidade divina em contraste, eu quero introduzir dizendo que Davi não conhecia esse tipo de ateu europeu que se expressou sobretudo do século XV, século XVI em diante, que cresceram muito no século XVII, século XVIII, houve uma enxurrada deles nos séculos XIX, no início do século XX. Era muito ateu do tipo clássico contemporâneo, que já nem é mais tão contemporâneo. Os ateus que eu conheço hoje são pessoas que estão muito mais para agnósticas do que para ateus. Mas alguns têm um certo prazer infantil em sair chegando e dizendo: olha, eu sou ateu. Dá vontade de dizer parabéns e dar uma medalha para ele de ateísmo. E de tão infantil que é o papo. Se uma pessoa que precisa fazer palestras explicando por que é ateu, sendo que explicar a existência de Deus é impossível e negar a existência de Deus é impossível, então afirmar esse ateísmo em nome da filosofia é uma idiotice, porque você está afirmando o que está para além da afirmação e está negando o que está para além da negação. Então, a melhor coisa é um agnosticismo discreto, já que a gente está falando do absurdo. Dizer Deus não existe é mais absurdo do que dizer o universo não existe. Porque o universo também é absurdo. A gente não sabe de onde veio, para onde ele vai. E a mais moderna ciência moderna e ultramoderna e transmoderna continua presa ainda na mesma ervilhinha primal do Big Bang, como se fosse uma coisa simples, e ela é da complexidade do próprio universo. Portanto, se trata de um fenômeno absurdo. Mas ninguém pode negar, porque nós somos espancados pela existência. Então, voltando a Davi, ele não falava em ateu pensando com essas categoriazinhas, dessa filosofiazinha que não quer se perturbar com Deus, aí declara que é ateu para viver um cotidiano inexpressivo, de filosofias pequenas e de aplicações sem implicações e de declarações sem a coragem final dos atos finais de um ateísmo sincero e radical, que no passado, no fim do século XIX e no início do século XX, desembocavam muitas vezes com um suicídio honesto pela falta de significado de existência. Ou então, quando não era o suicídio, era uma vida entregue à boêmia, ao desgaste, à prevaricação, à deterioração, ao descuido total com a vida, com a saúde, com a autopreservação, uma existência entregue ao casuísmo, à casualidade, ao absurdo existencial, ou, no mínimo, à náusea. A náusea de Jean-Paul Sartre, no mínimo. Mas nos dias de Davi, os ateus eram outras pessoas. É que a gente lê as coisas
da Bíblia, e aqui é um texto de 3.000 anos de idade, e parece que fica pensando que tudo ficou fixo, que o universo ficou parado, que a mente humana não fez desenvolvimentos, evoluções, adaptações, mudanças, mutações. E ficamos tentando ler o texto de 3.000 anos atrás a partir da nossa ideia contemporânea do século XX, especialmente de depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve um grande surto explicável e natural de ateísmo universal. Onde estava Deus quando o diabo trucidava milhões de pessoas? Onde estava Deus? E aí a Europa foi se tornando pós-cristã, agnóstica, ateia ou indiferente. E depois de muito tempo chegou à beirada dos Estados Unidos. E aí entre nós ainda é uma quantidade ínfima, por causa da nossa crendice supersticiosa, religiosa, de todos os matizes e naturezas. Mas, no tempo de Davi, o ateu ao qual ele se dirige não era alguém que dizia não existem deuses, nem Deus, nem divindade. Essas pessoas não existiam, praticamente não existiam. Então, de que ateu ele está falando? Ele está falando do ateu crente. Por isso ele chama de ímpio, que é o indivíduo que não tem piedade, que não tem compaixão, que não tem amor, que não tem fome e sede de justiça, que não tem empatia, que não se importa com a calamidade do próximo, no máximo com a sua mesma. O ateísmo, para Davi, tinha a ver com a indiferença total para com a vontade de Deus. Tinha a ver com não carregar o temor de Deus no coração. Era algo relacionado a, confessando o nome de Deus, fazer a si mesmo o oposto de todos os mandamentos atribuídos a Deus e confessados pelo indivíduo para fazer o seu próprio teatro religioso, embora ele saísse dali para a prática da transgressão, que é o que Davi diz: há no coração do impiedoso, do perverso, do ser sem empatia, sem compaixão, sem misericórdia do próximo. Esse é o ímpio, o impiedoso. No coração dele existe a voz da transgressão, estimulando a transgredir, a atravessar, a traspassar o mandamento de Deus, o mandamento da vida, o mandamento do amor, da reverência, da justiça, da compaixão, da verdade, da equidade no trato. Esse era o ateu, que dizia que Deus era Deus, mas existia contra Deus em tudo que praticava. E o seu coração era riscado pela transgressão, e todo mandamento de Deus era cortado e tirado e borrado e apagado. Esse era o ímpio dos dias de Davi. Ele era muito crente. Frequentava o tabernáculo. Ele cultuava a Deus. Ele lia a Torá junto com aqueles que a liam, embora nesses dias de Davi o recurso de literatura ainda fosse muito pequeno. A Bíblia estava sendo escrita, formada, os salmos, as sabedorias, a maioria delas não tinham sido desenvolvidas, os profetas não tinham ainda aparecido. No máximo você tinha a Torá,
de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os outros são praticamente todos eles posteriores. Davi tinha muito pouca informação, fora dos textos do Pentateuco, muito pouca informação. E os salmos que ele compunha, que ele nunca escreveu um salmo pensando que eles iam virar parte de textos inspirados de um livro chamado Bíblia. Não, ele escrevia orações dele para Deus, que depois de um tempo começaram a ser usadas nas liturgias dos cultos, especialmente quando o templo de Jerusalém, construído pelo filho de Davi, Salomão, veio a ser erguido. Porque antes disso não havia nem a regularidade dessa leitura, nem dessa liturgia. Dizendo isso, eu espero não estar sendo cansativo, mas apenas contextualizando a sua compreensão. Por quê? Porque os grandes ateus do mundo são os crentes, são os pastores, os padres, os sacerdotes, os bispos, os arcebispos, os cardeais. Alguns dos maiores ateus da história do cristianismo, do quarto século para cá, foram papas sem nenhum temor do Senhor, assassinos, perversos, mentirosos, como a gente vê nos dias de hoje. O que acontece? A religião é cheia de líderes ateus. Os crentes da religião, preste atenção, os crentes da religião você acha nos bancos da igreja. O povo simples, o povo pobre, o povo crédulo, o povo que aceita tudo que a ele é dito. Esses são os crentes da credulidade. Não são crentes da lucidez, nem da fé estribada na promessa do Evangelho, ou na promessa da palavra do Evangelho na Escritura mesmo do Antigo Testamento. Não. O que você tem como ateu hoje são pessoas que lideram o movimento do povo de Deus, isso já desde sempre, desde os dias de Davi. Ele está se referindo aos ímpios, sacerdotes perversos, gente que tinha ascensão sobre o povo, que dizia uma coisa e falava outra, como os fariseus de Jesus em Mateus 23. Eram os grandes ateus, porque não carregavam o temor de Deus no coração, como os religiosos do pupurri de salmos que Paulo monta em Romanos 3, quando fala daquele que não tem temor de Deus no coração, e a descrição daquele ser bárbaro, daquela antropologia de zumbis, é toda construída a partir de gente crente, porque eles não tinham outra referência. O ímpio era o que tinha acesso a toda a piedade que quisesse praticar, mas escolhia viver contra ela. É diferente do ateu europeu do século XVI para cá, ou do ateu europeu de hoje, ou norte-americano de hoje, ou qualquer outra coisa assim. Porque a grande maioria dos ateus não são esses. Esses são uma minoria acadêmica universitária, ou gente traumatizada, machucada pela religião. E sinceros, por isso ficaram machucados. A maioria dos ateus são pessoas que foram ficando insensíveis, que foram perdendo o temor do Senhor, mas que não deixaram, supostamente, a crença em Deus. Não deixaram. Eles carregam Bíblias, eles confessam doutrinas,
Eles são os mestres do povo. Por isso Jesus disse: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque o ateísmo deles é prático, não é confessional. Do ponto de vista confessional, eles falam coisas bonitinhas, fofinhas sobre Deus. Mas do ponto de vista prático, eles são a negação mais perversa, mais incrustada, mais empedrada, mais implacável, mais impenetrável, mais impermeável, mais dura. São os ateus dos ateus. Eu conheço ateus de academia que às vezes me dizem: eu flerto com ateísmo, mas vou te dizer, pastor, os grandes ateus que eu conheço são os líderes cristãos. E eu digo: você tem toda a razão. São os maiores ateus do mundo. São esses que andam com Bíblia, que conhecem teologia, que obrigam doutrinas, que impingem comportamentos, que disciplinam os equivocados, que proíbem as pessoas de exercerem autoridade em nome de Deus, proíbem as mulheres, proíbem os que têm atitude ou comportamento de natureza sexual distinta, embora sejam pessoas limpas, puras, honestas, sinceras e não promíscuas, verdadeiras nos seus sentimentos e emoções, mas são essas que são exiladas pelos ateus clericais, pelos ateus sacerdotais, pelos ateus pastorais, pelos ateus episcopais, que não carregam o temor de Deus no coração. Eu conheço líderes que vivem com Bíblia e defecando regras, com piripiri de regras e mais regras sobre o povo, mas eles mesmos não têm nenhum temor de Deus no coração. São os que se corrompem, que se apropriam indebitamente, que mentem em nome de Deus para tomar dinheiro, que enganam a credulidade do próximo, que incitam e estimulam doações dos fracos mentais para eles próprios serem os herdeiros. São os que vendem almas, vendem votos para ganharem fortunas ou privilégios impensáveis, enchem a terra. A grande multidão de ateus são crentes, como eram para Davi. Esses impiedosos, porque podiam ser piedosos, mas não eram. Podiam ter a voz do mandamento no coração, mas preferiam carregar a voz da transgressão, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles tratam a Deus como se eles tivessem um lugar para se ocultar de Deus, como se Deus não os visse, não os enxergasse. E se os visse, os enxergasse, não estava nem aí para a prática deles, porque Deus se sentia compensado pelos serviços que eles prestavam, enganando uma legião de crédulos que diziam crer em Deus por causa da mentira dos ateus, da hipocrisia deles. Porque a transgressão os lisonjeia, ou seja, quando eles praticavam uma transgressão, eles ficavam com tesão. Tem gente que tem tesão de transgressão. Quanto mais o cara transgride, mais tesão, mais vontade de transgredir. Mais eriçado, mais doido. É tesão. E não é tesão só de natureza sexual, mas é tesão pela corrupção, é tesão pela mentira, é tesão pelo engano, é tesão pela disfarçatez,
É tesão na máscara, no mascaramento da hipocrisia. É tesão. E eu conheço pessoas que, quanto mais conseguem exercitar o poder de enganar, também com mais tesão erótico ficam. Eu já ouvi gente dizendo: eu tive uma semana tão bem sucedida, e quando você ia saber o que aconteceu na semana deles, é porque eles conseguiram roubar muito. E a conclusão é: eu tive uma semana tão bem sucedida que eu estou sentindo uma pressão no ventre de um tesão, preciso comer alguém. Autoridades religiosas, gente que você não pode nem conceber, que são os que leem os salmos para você, que dizem mensagenzinhas decoradas para te enganar. Sim, o temor do Senhor está diante dos seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, não há de ser divulgada, não há de ser exposta, portanto, não há de ser detestada. Eles têm certeza absoluta de que vão enganar a Deus e o mundo a vida inteira. As palavras da sua boca, o que eles falam, são malícia, são dolo. Até quando falam de Deus, eles falam com engano, colocando as pessoas numa concepção perversa e apavorante e panicada de quem seja Deus. São pessoas que abjuraram, que renegaram, que repudiaram, que deram de mão ao discernimento, à compreensão, à lucidez. Eles abominaram, abjuraram, pisaram em cima, profanaram a lucidez, o discernimento, a sabedoria e a prática do bem. Chamaram de otarice dos bobos que se submetem a isso que eles contam para os outros como mandamentos para os fracos, porque eles próprios estão acima de todo bem, de todo mal. No seu leito, quando dormem, na hora que deitam, eles não buscam a paz, eles continuam maquinando, imaginando quem eles querem pegar, o que eles querem ter, o que eles querem possuir, como eles vão enganar, que estratégias vão usar, que cascas de banana vão lançar, que proposições vão trazer. Porque no leito eles maquinam, são seus pensamentos de perversidade. Eles se detêm em caminhos onde não há nada bom. E eles não se desapegam do mal. O mal vai se tornando algo atávico a eles, uma extensão, um membro enxertado. Eles vão virando seres de muitos membros acrescentados, de poderes agregados para a prática do mal, porque eles não se desapegam da maldade. É apego, é prazer, como eu disse, é tesão. E ele descreve o ateu dele, de Davi, dos dias dele, do tabernáculo, do templo, do culto, dos cânticos, das orações. Esses são os ateus que saíam para adulterar, para se prostituir, para se corromper, para cobrar esmolas, para explorar a fragilidade mental dos crédulos, enriquecerem-se em cima deles e se tornarem gordos, nédios, glutões, poderosos. São os ateus de Davi. E que são os meus ateus. São os seus ateus. Os ateus com os quais você convive. São ateus do aleluia, ateus do glória a Deus, ateus do reteté.
ateus das mentiras para a glória de Deus, ateus do testemunho inventado, falso, mentiroso, ateus das fake news, ateus das injúrias, das calúnias, das difamações, sem nenhum temor do Senhor por estarem construindo perversidades transferidas para o próximo, que vive vida limpa, diferentemente da sujidade, da podridão e da pocilga que lhes habita o coração. Até aqui, ao verso 4, é a descrição do ateu religioso, do ateu que lidera as nossas relações de fé e que confessa a Deus sem crer em absolutamente nada. Aí do verso 5 em diante, Davi descreve quem é Deus para ele. E ao descrever quem é Deus para ele, ele também descreve qual é a pauta do piedoso, que é uma pauta diferente do ímpio, que é esse que não tem o temor do Senhor diante dos seus olhos, e que tem prazer na maldade, e que abjura a sabedoria e o discernimento, pratica o mal, maquina o mal e se apega a ele até o fim. Quando, do verso 5 para frente, Davi começa a descrever quem é Deus, dizendo: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade, a tua justiça é como as montanhas de Deus, altas, enormes, os teus juízos como os abismos profundos, inescrutáveis, perfeitos. Tu, Senhor, preservas os homens, as mulheres e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens acolhem, se escondem, se refugiam à sombra das tuas asas, do teu amor, da tua compaixão, da tua misericórdia. Fartam-se, completam-se, ficam cheios da satisfação, da abundância, da tua casa, da sabedoria, da tua palavra, do teu ensino, e na torrente das tuas delícias de conhecimento, de sabedoria, da tua palavra, tu lhes dás de beber, tu lhes satisfazes o ser, tu lhes contentas a alma, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, nós vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem. Ela prossegue. Na tua luz vemos a luz e a tua benignidade não cessa. A tua justiça não cessa de se manifestar aos retos, puros e sinceros de coração. Esses enxergam os teus caminhos. Não me calque o pé, portanto, dos insolentes, nem me repila a mão dos perversos, ó Deus, me salva deles. Eu sei que tombaram no passado, tombam no presente, tombarão no futuro os obreiros da iniquidade, os que usam o nome de Deus para perversidade, conhecerão o juízo implacável de Deus. Então, destruídos, e estarão destruídos, como já estão destruídos, e já não podem levantar-se
embora alguns deles ainda não tenham experimentado o que já está designado para eles. Bom, se do verso 1 ao verso 4 está descrito quem é o religioso ateu, que enche as lideranças dos nossos grupos, por exemplo, para dar uma ideia de como a liderança é uma coisa e o povo é outra, vamos tomar a eleição como exemplo. 90% dos líderes, dos ateus de liderança religiosa, votam na arminha, votam na proposta de iniquidade, alegram-se com a falta de empatia, de solidariedade, creem que é possível transformar vidas humanas por imposições legais e pautas obrigatórias de costumes. São ateus que pensam assim. E 1 milhão de outras coisas que estão aqui. E hoje em dia, 90% dos pastores evangélicos creem assim. Ensinam assim, praticam assim, ou, se não creem assim, ficam calados, com medo de exercitarem um contraditório. Mas o povo não. Tem 40 e tantos % do povo que ainda está assim, mas que talvez até mude de ideia nos próximos 2 meses. E tem uma outra quantidade quase do mesmo tamanho do grupo que ainda está assim, que já não está assim, que pensa diferente, que tem outras alternativas. Agora, interessa a liderança ateia, religiosa, que não tem o temor de Deus diante dos seus olhos, que vive de mentira em mentira, de fake news em fake news, de engano em engano, interessa a manutenção da transgressão, da iniquidade, enquanto eles puderem se remunerar delas. No dia que elas não puderem mais remunerar, eles vão procurar uma outra expressão, um outro veio, onde eles possam enfiar uma agulha para tirar sangue e chupar sangue, porque são uns vampiros oportunistas, usando a religião como prática do seu ateísmo e da sua falta de temor de Deus. Até o verso 4 está essa descrição que você pode identificar à sua volta, onde você vá. E na história chamada da igreja do século IV para cá, é só o que você tem. Mas do verso 5 em diante, quando se descreve quem Deus é para aquele que o ama, o teme, o segue com graça, se estabelece também a pauta daquele que não é o transgressor, o ímpio, o perverso, aquele que se faz maldito pela sua prática de maldade. E que pautas são essas? São as pautas de Deus. Os filhos de Deus repetem as pautas de Deus. Como Jesus disse, o que eu vi meu Pai fazer, isso eu faço. Assim como é o Pai, assim é o Filho. Assim como é o Pai, assim são os filhos de Deus. Portanto, os que não são como esses ateus religiosos, que carregam o temor de Deus no coração, quem são eles? Eles repetem o caráter do Pai. Eles são filhos da benignidade. Eles são filhos da fidelidade. Eles são filhos da fome e sede de justiça. Eles têm sede e vontade de ver a verdade, o juízo, a manifestação do que é reto da parte de Deus, se abrigar e se manifestar na realidade da existência, e não apenas nos abismos profundos. Tu, Senhor, preservas os seres humanos e os animais. E se Deus preserva, esses filhos de Deus vivem para preservar também os seres humanos e os animais e a criação.
É pauta desses filhos de Deus, é preservar o que Deus preserva. Como é precioso, ó Deus, como é preciosa a tua benignidade. São pessoas que têm prazer em absorverem o caráter da bondade de Deus. Por isso, os filhos dos homens, esses que são assim, esses que amam o caráter de Deus e que são filhos porque repetem os modos do Pai, o caráter do Pai, esses são os mesmos que se acolhem à sombra, no refúgio do Altíssimo, onde encontram o seu descanso e a sua paz. E eles sabem que a bondade de Deus é contínua, que ninguém a fará cessar e que a justiça de Deus é conhecida pelos retos de coração, pelos que buscam alinhar a vida, mente, espírito, que a gente pode chamar de mente, alma, que a gente também pode chamar de emoção, de afeição, de prazer, e as próprias pulsões do corpo. Tudo isso vai se alinhando, vai criando uma coerência, os vasos vão se comunicando em continuidade. O que começa como concepção do pensamento se transforma em atitude e depois em comportamento, em prática dessa benignidade, bondade, justiça, fidelidade, empatia, compaixão, prazer no caráter de Deus. É isso que tem que habitar o meu coração. Em contrapartida, a religiosidade ateia, que nos cerca para todo lado. Por isso é tão difícil encontrar gente lúcida e genuinamente piedosa, que escolheu e fez opção lúcida por andar segundo os passos do Evangelho de Jesus. Quem não escolhe o Evangelho, mas escolhe o cristianismo, fica ateu depois de um tempo, mesmo sem se confessar ateu. Quem não abraça o Evangelho, e só o Evangelho puro e simples, e se entrega à doutrinação religiosa do cristianismo, e ao que dão valor, e às aparências, e às exterioridades, e aos comportamentalismos, e aos moralismos, e às judiciosidades, todas externas, tanto mais quanto vão ficando assim para fora, vão morrendo no espírito, para o lado de dentro, acabam virando, como Jesus disse no seu diagnóstico peremptório, sepulcros caiados, cheios de podridão, putrefação e rapina. É o que inevitavelmente, quando nós não escolhemos o amor e a bondade e a justiça de Deus para serem as práticas da nossa vida, a mera omissão, o vazio criado instala esse ateísmo religioso, que não é confessional contra Deus, mas existe contra a vontade de Deus e ensina a transgressão a Deus da maneira mais sutil possível, até roubar a última vontade de obediência sincera no coração da pessoinha mais simples. Jesus, eu expliquei o que eu creio, o que eu vejo, o que eu sei. E eu espero que alguém aqui, ou alguns aqui, ou milhares aqui, queiram internalizar essa compreensão e curarem as suas vidas a partir desse entendimento e do novo compromisso que brote, que ponha raízes no âmago
do Evangelho no coração do Pai. É o que eu te peço que tu faças, por milagre. Eu sei que dia a dia tu vais acrescentando, como num trabalho de formiguinhas. E eu estou aqui formigando a tua palavra, levando um pãozinho para aqui, para ali, mas eu sei que pouco a pouco tem gente crescendo, crendo, entendendo e nunca mais conseguindo ser de outro modo a não ser teu. E eu peço que tu realizes isso agora, em nome de Jesus. Amém e amém.